Nós vamos meditar hoje, continuando o nosso sistema. O que nós temos proposto? É um tema por trimestre, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Estamos nas quintas-feiras estudando todos os livros da Bíblia, um tempo de estudo bíblico precioso, lembrando dos 3 pilares da nossa igreja. Nós queremos uma igreja onde temos um culto público no domingo, uma igreja onde nós temos uma reunião de grupos pequenos na semana, e uma igreja que nós temos o estudo bíblico. 3 coisas fundamentais para o nosso crescimento espiritual: a adoração aqui no domingo, a comunhão e a amizade aprofundando nos grupos pequenos, e o estudo da palavra para nos ajudar a entender a Bíblia. Então, na quinta-feira, quando nós pregamos, estudamos um tema na quinta. Por exemplo, quinta agora eu estudei sobre os evangelhos. Entramos já em Atos, mas terminamos os evangelhos. Então hoje eu vou pregar sobre os evangelhos. A semana passada eu falei sobre isso, as boas notícias, falamos sobre os evangelhos. E hoje eu quero continuar dando uma outra tônica nos evangelhos. Então nós vamos estar pregando sobre os evangelhos hoje. Então a ideia é sempre essa: o assunto de quinta nós trazemos para o domingo para ficar cravado, para ficar bem gravado em nossas mentes. Então eu quero convidar você para abrir tua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, o versículo 9 até o versículo 13. Estará sendo projetado aqui à frente. Mateus, no capítulo 6, o versículo 9 em diante, é a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensina os seus discípulos, dizendo: vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Qual é a imagem que vem à tua mente quando você ouve a palavra rei? O que você imagina de um rei? Qual é a concepção que você tem de um rei? Apesar no Brasil não ter monarquia, qual é a ideia que vem à tua mente? Algumas concepções que podem vir é a questão de autoridade, supremacia, soberania, liderança. E foi justamente esta a expressão que Jesus usou muito nos evangelhos, a expressão reino. Jesus falou muito sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E é interessante que toda a mensagem de Jesus girava em torno dessa expressão, do reino de Deus. Isso é de fundamental importância você entender. Quando ele começou a pregar, o primeiro passo, quando ele foi batizado por João Batista, foi tentado por Satanás no deserto, 40 dias, voltou, começou o ministério. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia proclamando as boas novas, as boas notícias, o evangelho de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, creiam nos evangelhos. Primeira coisa que ele disse: o reino de Deus está próximo. As parábolas, sempre que ele ensinava, ele colocava as primeiras frases: o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu semear, a um homem que lançou a rede no mar, a uma mulher que colocou fermento nos pães. Todas as parábolas, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, a menor das sementes, que plantada fica maior das hortaliças. Todo evangelho, ele colocava a ideia do reino dos céus. E na oração que ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso, quando ele disse: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, é adoração. Mas qual que é a primeira coisa que nós pedimos, que ele nos incentiva a pedir? Qual que é a primeira coisa que eu intercedo na oração do Pai Nosso? Qual é a primeira coisa que eu peço na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino. E o que eu peço aqui? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então quando eu digo, venha o teu reino, eu estou pedindo para Deus: Senhor,
que a tua vontade seja feita aqui da mesma forma como é no céu, de uma forma soberana. Esta que é a ideia de uma forma perfeita. Quando eu começo a oração do Pai Nosso, nós fazemos essa oração desde criança. Nós entendemos a ideia de que é a oração que Jesus nos ensinou. Nós começamos, venha o teu reino. E depois nós pedimos o suprimento. Dá-nos o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. A ideia, Senhor, supra minhas necessidades. E sabe que essa oração é um antídoto contra a ansiedade? Porque você pede para hoje, dizendo para Deus, eu creio que o Senhor vai suprir amanhã, mas amanhã eu vou pedir para amanhã. Eu vou pedir para hoje. Me dê hoje o que eu preciso hoje. Porque amanhã eu creio que o Senhor vai suprir as necessidades de amanhã. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Aí a ideia de perdão, eu sou falho, eu sou limitado, eu cometo equívocos, então perdoe as minhas dívidas. Mas Senhor, eu também me comprometo. Da mesma forma, o Senhor me perdoe, como eu perdoo as pessoas que me ofenderam e são devedoras a mim. Um compromisso. E aí eu começo a pedir proteção. Já que o Senhor me dá suprimento, já que o Senhor me dá o teu perdão, eu também te peço, me proteja do mal. Não me deixe cair em tentação. Proteja a minha vida. Proteja a minha família. Livra-me do mal. Livra-me do mal. E aí quando eu termino de pedir, quando falo livra-me do mal, eu falo porque teu é o reino. Aí eu concluo a oração com a ideia de que o Senhor reina, o Senhor tem o poder e o Senhor tem a glória para sempre, ou seja, o Senhor pode me ouvir. O Senhor tem poder para me ouvir. Então a oração do Pai Nosso, eu começo com a ideia do reino de Deus e termino com a ideia do reino de Deus. Tudo aquilo que eu peço, eu tenho certeza que há um Deus que reina sobre o universo. Então a ideia de Jesus, quando ele fala no reino, que Deus vai implantar o reino dele de forma plena neste mundo. Começou com a primeira vinda de Jesus. Ele vai concluir na segunda vinda de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu acredito nisto, sabe o que isso gera no meu coração e no teu coração? Quando eu entendo essa mensagem, quando eu acredito que é um Deus que me ama, e principalmente que é um Deus glorioso, poderoso, que está reinando sobre tudo e sobre todos, traz esperança para o meu coração. Esperança. Eu sei que é um Deus que reina, um Deus que faz tudo certo, um Deus que domina sobre tudo e sobre todos, que é um reino, e neste reino há um rei, e eu tenho esperança de que há algo além dessa vida. Eu tenho esperança que a minha vida não está confinada somente aqui, a este mundo, não é somente aquilo que eu vivo aqui, que eu vejo, que eu sinto. Porque aqui neste mundo, quantas dores, quantas injustiças, tantas crises, quantas desilusões, quanto sofrimento, quanto medo, quanta morte. Então quando eu creio na mensagem do Evangelho, que é um reino, e esse reino é eterno, e eu faço parte dele, eu posso ter esperança. Venha o teu reino. O que isso significa? De que forma prática isso pode influenciar a minha vida? De que forma prática isso pode gerar esperança no meu coração? De que forma prática isso pode me ajudar a viver melhor, uma vida abundante, aqui hoje já? Crendo que há um Deus que reina de forma plena. E como que essa mensagem pode influenciar a minha vida para viver melhor? Como isso pode mudar a tua família? Como isso pode mudar o teu futuro? É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Venha o teu reino. E a primeira coisa que eu quero destacar é que o rei nos trouxe o seu reino. Deus domina sobre tudo e sobre todos. O rei trouxe-nos o seu reino. Ele tem o controle do universo nas suas mãos. Agora uma coisa que eu quero que você preste atenção. O reino de Deus expressa as qualidades, os atributos do seu rei. Eu vou repetir. O reino de Deus expressa
as qualidades e os atributos do seu rei, ou seja, do próprio Deus. Você quer ter uma ideia do reino de Deus? O capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, antes do pecado entrar no mundo. Aquela era a ideia da criação original. Na mente de Deus, Ele criou o mundo para ser daquele jeito. O reino de Deus era justamente aquilo. As virtudes morais do Criador na criação, trazendo harmonia. Você consegue imaginar o Éden? Você consegue imaginar o paraíso? Você consegue imaginar você com a sua família lá? Você consegue imaginar você como se fosse Adão e Eva vivendo lá? Você consegue imaginar você com seus filhos, com seus pais lá? Você tem ideia do que é o paraíso? Você tem ideia, se nós fizermos uma viagem aqui em nossa mente, do que seria o reino de Deus, na ideia clara de Deus, originalmente falando? Um lugar onde reina o amor pleno, amor mesmo, onde reina a alegria, pessoas felizes, contentes, paz, onde há o reino de Deus, há paz. A questão de você chegar em casa e saber que você terá paz, sorriso, aceitação. A ideia do reino de Deus é a ideia de contentamento, contentamento, estar contente com o que tem, grato pelo que tem, e não ficar só chorando aquilo que falta, aquele senso de descontentamento, de insatisfação crônica, só reclamando do que falta e não consegue agradecer o que tem. O reino de Deus é o reino de contentamento, de eu estar feliz com as coisas que eu tenho, de plenitude. Imagina você viver num lugar onde você não tem crises existenciais, onde você não acorda e não tem dias maus, onde as pessoas que convivem com você também não têm crises, não tem brigas. Imagina um lugar onde não tem doenças. Imagina um lugar onde não precisa de médico, nem de remédio, porque não existe doença, não existe morte, não existe roubos, não existe medo, não existe mentiras, não existe enganos. Você quer ver uma frase muito linda, que mostra o que é o reino de Deus? Lá no Éden, Adão e Eva estavam nus, e não se envergonhavam. Sabe o que significa isto? Que eles sabiam quem eles eram, e se amavam. Eu sabia quem eu era, ao ponto de me amar como eu sou, e não ter vergonha de mostrar para o outro quem eu sou. E o outro da mesma forma. Ou seja, não tem engano, não tem mentira, não tem subterfúgios. O reino de Deus não é o reino da competição, mas é o reino da cooperação, sem traumas, sem paranoias. A ideia de você se abrir para o outro sem medo de ser magoado, porque o outro te ama e te aceita, e você se ama e você o aceita. Parece surreal, né? Parece algo muito longe da nossa realidade, e infelizmente é algo muito longe da realidade que nós vivemos. Mas o reino de Deus, na mente dele, era isto. O plano original de Deus é este, e ele fez leis. O supremo legislador do universo traçou algumas leis, e o homem quebrou essas leis. E eu vou dizer uma coisa para você, a partir do capítulo 3, já no Éden, e o homem foi expulso do Éden, do paraíso, justamente por ter quebrado essas leis. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei se os homens ali, Adão e Eva, não acreditaram muito na palavra de Deus, ou não levaram tão a sério, mas eu percebo que é o mesmo problema nosso hoje. Quando Deus diz não faça, e nós fazemos achando que não vai dar em nada, que não vai acontecer nada. Eles não sabiam da gravidade da situação, mas eles escolheram o erro. E Deus falou: o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E não era somente morte física, era uma morte espiritual, uma morte emocional, uma morte psicológica, uma morte em todos os aspectos, que afetou todas as áreas da existência humana. E sabe o que o homem fez ali?
Deus trabalha muito no aspecto da legalidade. O legislador coloca leis, então Ele coloca essas leis para serem obedecidas. Sabe o que o homem fez ali? Eu vou dar um exemplo, mais ou menos, para clarear um pouco, para ilustrar isto. É como se você fizesse uma procuração, registrasse em cartório, dando todos os direitos sobre a tua vida para o teu pior inimigo. Aquela pessoa que mais te odeia no mundo, para ele agir na tua vida, na tua família, nos teus bens, na tua eternidade. Foi isso que o homem fez. Ele legalmente deu para o diabo todos os direitos legais sobre a sua vida. Então há um aspecto legal aqui. Então Deus, para resgatar a humanidade, traçou um plano dentro dessa legalidade, chamado redenção. Foi onde Jesus entrou no mundo. O amor de Deus por nós o moveu, não havia nada no homem que o impelisse a fazer alguma coisa de bem para ele. Foi o amor de Deus que o moveu, a graça de Deus que o moveu. Então o que nós percebemos na humanidade? As trevas prevaleceram, a morte prevaleceu, as dores, as injustiças, o sofrimento sem fim. Aí vem Jesus, que entra na história. O reino de Deus chega na pessoa do seu rei. E Jesus diz: arrependam-se, mudem de vida. O reino de Deus chegou. Creiam, o reino de Deus chegou. Está aqui. Eu vim trazer o reino, aquilo que estava desde o princípio na mente do Pai, eu vim trazer hoje aqui para vocês. O reino de Deus chegou. E Jesus mostrou como que um homem tem que viver. Ou seja, Jesus viveu como Adão e Eva viveram antes de pecar. Mostrou como que tem que ser o padrão. Ele mostrou, o reino de Deus está aqui. Esse Jesus amou incondicionalmente as pessoas. O reino de Deus chegou, trazia paz. Onde ele ia, as pessoas gostavam da presença dele. Ninguém gosta de gente que inferniza os outros. Ninguém gosta. As pessoas gostam de pessoas que transmitem paz, que não transmitem cobrança, que não transmitem peso. E Jesus era paz, pura paz, no seu olhar, no seu jeito de ser, na sua alegria. As crianças o adoravam, as crianças não saíam do lado dele, ficavam no colo dele. Você já viu criança gostar de gente carrancuda? Criança não gosta de gente carrancuda, criança gosta de gente que sorri. Então Jesus era uma pessoa que sorria, que transmitia paz, afeto, que tocava, que abraçava. Aquele que trazia uma vida de justiça, de retidão, de verdade, não mentia, não enganava. Um Jesus que priorizava as pessoas, mostrando, isto é o reino de Deus. Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são para serem amadas, coisas são para serem usadas. Um Jesus extremamente humilde, simples na sua essência, verdadeiro, sincero, amigo, leal. Ele teve 12 homens que ficaram com ele e tinham tudo para decepcioná-lo ao ponto de desistir, mas ele foi leal até o fim. Aquela pessoa que pega uma amizade e diz: eu vou dar tudo para manter essa amizade e não descartá-la. Isso é o reino de Deus. É lealdade, é sinceridade, é amor incondicional. Você vê um Jesus paciente, um Jesus tranquilo, confiante. Senhor, acabou o pão, calma. Senhor, há uma tempestade, calma. Há um Deus no controle do universo. A ansiedade não cabe dentro do reino de Deus. O medo não cabe no reino de Deus. E Jesus mostrava isso. Fiquem calmos, fiquem tranquilos,
aquele que é o poderoso, e mostrou como um homem tem que viver, ao ponto de se ajoelhar, suar gotas de sangue, tamanha a sua agonia, um dia antes da cruz, sabendo de tudo que ia acontecer, e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, amargo, duro, difícil, a morte, mas não faça como eu quero, mas conforme tu queres. Submissão. No reino de Deus, não tem lugar para rebeldia, não tem lugar para reclamação, não tem lugar para revolta, mas há lugar de submissão a um Deus que sabe o que faz, e eu confio nesse Deus, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. O reino de Deus é isto, de não nos rebelarmos diante da vida, revoltados por que Deus fez ou deixou de fazer. Então Jesus mostrou o que é o reino de Deus. O reino de Deus chegou na pessoa de um rei humilde, doce, amoroso, que dá atenção a todos da mesma forma, mas ao mesmo tempo poderoso, que começou a bater de frente contra todas as consequências do pecado, curou todas as doenças que apareceram, nenhuma enfermidade ele não curou, todas. Ele expulsou os demônios, ele perdoou os pecados, ele fez sinais e prodígios, a tempestade parou, a coisa aconteceu, ele subjugou o poder do mal, ele subjugou as consequências do pecado. É literalmente a luz dissipando as trevas. O reino de Deus chegou, e Jesus é o rei. Essa que é a ideia do evangelho. Mas só que Jesus, ele não vem simplesmente para ensinar coisas boas, dar-nos exemplo. Ele não simplesmente veio para mostrar os seus ensinamentos, ele veio para morrer. Lembra da legalidade que os seres humanos deram para Satanás? O salário do pecado é a morte. Então esse Jesus centrou a atenção nele e resolveu o problema da humanidade. Ele veio para morrer. A morte de Jesus não foi um equívoco, a morte de Jesus não foi algo fora de controle, ele se deu, ele se doou, ele veio para morrer. Todos nós nascemos para viver, ele não, ele nasceu para morrer. E esse Jesus, prova disso, quando você pega os evangelhos, Marcos, mais de um terço do evangelho de Marcos, centraliza a atenção na última semana de vida de Jesus. João, mais da metade do evangelho praticamente, quase a metade do evangelho, centraliza na última semana de Jesus. Porque o fato principal era justamente aquilo que ele veio fazer. Ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele tirou a legalidade do diabo sobre nossas vidas, sobre aqueles que creem. Ele subiu aos céus, e ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Aqui, arrependimento e fé é a mensagem. Eu me arrependo da maneira que eu tenho vivido, o meu estado original, eu abomino, eu não quero continuar assim. Isso é arrependimento, é quando você se revolta com a maneira como você tem vivido, mas gera um dinamismo de querer mudar. Aí entra a fé. Eu creio que Jesus Cristo tomou o meu lugar na cruz do Calvário, e eu creio que eu posso ser uma pessoa melhor. Eu creio que os princípios, os padrões do reino de Deus podem ser realidade na minha vida. E no momento que eu tenho essa fé, o que acontece? O Espírito Santo entra na minha vida, muda a minha natureza, eu me torno um filho de Deus, e uma coisa fantástica, Deus me traz para o seu reino. Eu agora faço parte do reino de Deus. Eu quero que você preste atenção nesse versículo de Romanos. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. No dia que eu criei em Jesus, o Espírito entrou na minha vida. E aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, dentro do aspecto da legalidade, Satanás não tem mais
poder e nem direito sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sobre o aspecto da legalidade, você não está mais no reino das trevas, mas agora no reino de Deus. Eu não pertenço mais a este mundo, eu não pertenço mais às trevas, não estou mais sob o seu domínio. Houve uma mudança de reino. Agora eu tenho um Senhor, um Rei, que é o meu Deus, e eu estou debaixo da sua autoridade. Eu estou debaixo do reino de Deus. É isso que aconteceu na tua vida no dia que você creu em Jesus. Não foi uma mudança de religião, não foi começar a frequentar uma igreja evangélica, foi uma mudança de reino. Paulo deixa isso claro em Colossenses. Ele nos tirou do poder das trevas, havia um poder sobre nós. Ele nos tirou desse poder e nos transportou, presta atenção nessa palavra, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. Aquilo que dava direito do diabo sobre a minha vida era o pecado. O pecado gera morte. Jesus Cristo perdoou os meus pecados, então Ele tirou o direito do diabo e me transportou para o reino de Deus. Ou seja, antes eu não conseguia dizer não para as coisas erradas, porque havia um poder na minha vida das trevas, um poder que por mais que eu quisesse, eu não conseguia me desvincular dele. Havia um poder. Quantas vezes você já disse, eu não queria ter feito isto, mas eu fiz? Quantos pensamentos você quis não ter e você não consegue deixar de ter? Quantas coisas você prometeu para você mesmo, eu nunca mais vou fazer? Quantos dias isso durou? Quantas vezes você prometeu que ia ser uma pessoa mais calma, mas sempre está estourando? Você prometeu ser uma pessoa não tão ansiosa, mas sempre está preocupada com a vida. E nós dizemos, quando ofendemos as pessoas, eu não consegui me controlar, eu fiquei cego na hora, ou seja, eu não tenho poder sobre mim. Há um poder sobre mim, mas não é, ou não sou eu que cometo esse poder. O adultério. Quantas vezes você disse, eu não quero isso para a minha vida, e não consegue desvincular? A mentira, a fofoca, e os sentimentos então? Sensações. Sabe aquela ideia de que as coisas naturalmente parece que estão indo bem, família está bem, saúde está bem, a coisa está andando e você não consegue ter alegria? Há uma sensação de dor, há uma sensação de vazio, e parece que você fica nesse tempo querendo procurar coisa para provocar coisas ruins, aí começa a provocar pessoas para brigar. Quantas brigas insanas você já provocou? E quantas brigas insanas pessoas que te amam provocaram contra você? É o mundo que nós vivemos. Sensações não se explica, se sente. Quantas sensações ruins você já teve e você não tem explicação? Então a ideia é justamente esta. Deus tirou-nos do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós não estamos mais sob o domínio das trevas. Você crê em Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Então você tem o poder de ser tudo aquilo que você deseja ser. Você tem o poder de ser tudo aquilo que você deseja ser. Eu quero ser uma pessoa mais calma, você pode. Por quê? Nada te impede. É só você decidir. A maior arma do diabo contra a tua vida não é mais a legalidade, mas é a mentira, o engano. E ele coloca na tua mente que você não vai mudar, que você é assim, que você vai morrer assim. É mentira! Em nome de Jesus, quebra com isto. Se eu estou de fato dentro do reino de Deus, eu estou livre. O Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou filho de Deus, eu faço parte do reino de Deus, então sou livre.
Livre! Eu não sou escravo do meu mau humor. Eu não sou escravo da ansiedade. Eu não sou escravo da pornografia. Eu não sou escravo do dinheiro. Eu não sou escravo do materialismo. Eu não sou escravo de nada. Desde que eu resolva, eu não quero isso para a minha vida. Você pode escolher quem você deseja ser. Você pode escolher. Você pode sim libertar da droga. Você pode sim libertar de todas as coisas que fazem mal à tua vida. Você pode. Esta é a mensagem de Deus para a tua vida. Goze a liberdade de um filho de Deus, e não mais o peso da escravidão. Você é livre para ser perdoado, e você é livre para perdoar, se você quiser. Muitas vezes você não perdoa, e você prefere amargar esta, literalmente, parece uma redundância, mas você fica amargando uma amargura. Isso está te secando, porque você diz, eu não consigo perdoar. Não, você não quer perdoar, porque você é filho de Deus. Você consegue sim, se você decidir. Você pode sim ser uma pessoa diferente e melhor, se você resolver ser. Por quê? Porque você é livre. Livre para ser santo, livre para viver em paz, livre para deixar de ser tão ansioso e tão insatisfeito, tão reclamão, tão pessimista. Você não está percebendo que os dias estão passando, e o diabo está roubando de você tudo aquilo que você pode ver na intensidade do reino de Deus. Você não está mais aqui, você está aqui, você foi transportado. Você percebe como você precisa valorizar mais o reino de Deus na tua vida? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, todas as coisas, serão acrescentadas. Vida sentimental, saúde, finanças. Quais são as outras coisas que você está correndo atrás ao ponto de dizer, eu nunca serei feliz se eu não tiver isto? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e deixa de ficar tão ansioso, tão preocupado, tão incrédulo, de que se vai acontecer ou deixar de acontecer. Porque se você descansar, eu tenho certeza absoluta que a coisa vai acontecer. Eu estou debaixo do reino de Deus. Então Jesus trouxe esse reino, isto é o Evangelho. Esta é a palavra do Evangelho. Você tem que crer e decidir, eu quero viver assim. Agora, quando eu penso no vem o teu reino, o rei nos trará o seu reino. Parece um paradoxo, né? Uma contradição por causa do tempo dos verbos. Jesus trouxe o seu reino, mas Jesus trará o seu reino. Um está no passado, quando ele veio a primeira vez, o reino de Deus chegou em Cristo, mas ainda não está de forma plena e perfeita. O reino de Deus não está plenamente instituído aqui. Ou seja, existe um trará, existe um completar do que Jesus começou a fazer. É por isso que nós oramos, venha o teu reino. É por isso que Jesus ensinou-nos a orar todos os dias, quando nós oramos a oração do Pai Nosso: Senhor, venha o teu reino. A minha vontade é que o Senhor faça aqui na terra a tua vontade de uma forma tão plena como é no céu. E você percebe, isto ainda não aconteceu, mas acontecerá quando? Na segunda vinda de Jesus. Então o que nós percebemos? Todo o Antigo Testamento tem uma expressão, dia do Senhor. O dia do Senhor. Quando aconteceu o derramar do Espírito em Pentecostes, quando Pedro disse: irmãos, isto foi para se cumprir a profecia de Joel. E qual era a profecia de Joel? Nos últimos dias, Deus derramará o seu Espírito. Os jovens profetizarão, terão visões. Ou seja, os últimos dias começaram ali quando Jesus veio. Então a expressão últimos dias, a expressão dia do Senhor, é o tempo, é o hiato entre a primeira vinda de Jesus e a última, e a segunda vinda de Jesus. Então nós estamos nos últimos dias. Então é por isso que Jesus fala tanto sobre crescimento nas parábolas.
O crescimento do grão de mostarda, que é a menor das sementes, e se torna a maior das hortaliças. O crescimento do semeador que saiu e cresceu. O crescimento da plantação de trigo, o crescimento da mulher que colocou fermento na massa e ela ficou levedada e ela cresceu. Ou seja, há um trabalhar contínuo, paulatino, mas constante de Deus em implementar o seu reino aqui. Tudo começou com Jesus lá na Palestina, num lugar muito pobre chamado Nazaré, no norte, um vilarejo paupérrimo. E ali ele começou a pregação, e ali com os séculos, alcançou a mim, alcançou a você. Está crescendo? Com os séculos, está mudando a minha vida, a tua vida, a minha descendência e a tua descendência. Está mudando a história, está mudando a nossa eternidade. Ou seja, está crescendo, mas ainda não está de forma plena. Guarda essa frase: o reino de Deus está, mas ainda não. Jesus veio, Ele colocou já o seu Espírito agindo aqui, mas ainda não está de forma plena. É só você olhar para a tua vida, perceba isso na tua própria vida. Eu sou de Deus, eu creio em Jesus, eu estou debaixo do reino de Deus, mas quanta coisa existem ainda na minha vida que precisam ser mudadas e melhoradas. Não é assim? Eu sou de Deus, mas eu estou muito longe da perfeição. Eu e você estamos muito longe da perfeição. Eu e você duvidamos, eu e você somos inconstantes, eu e você pecamos, eu e você temos pensamentos tão horríveis e tão nojentos que temos vergonha de comentar com os nossos melhores amigos, de tão pessoais que são. Mas isso assusta. Isso assusta, ao ponto de muitas vezes eu pensar: será que eu sou realmente crente? Será que eu sou realmente de Deus? Será que realmente eu sou uma pessoa convertida? Porque nós temos alguns sentimentos que nos assustam, alguns pensamentos que nos assustam, alguns comportamentos que nos assustam. Então eu preciso entender que o que fez com que Deus viesse ao meu encontro foi uma coisa chamada graça. Eu não mereço, e Deus me acolheu com a sua graça, com o seu amor. Está no coração dele, não em mim, a ação dele. E depois que eu me converti a Jesus, essa graça continua. Depois que eu sou de Deus, eu não vou para a lei: faça, senão eu vou te tirar da minha presença. Não é assim. Por quê? Porque eu continuo sendo uma pessoa complicada, difícil, incrédula, inconstante. O reino de Deus está na minha vida, mas ainda não de forma plena. Então, continua sendo a graça de Deus, o perdão de Deus, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus. Olha para mim. Você é de Deus, sim. Guarda isso no teu coração. Se você não fosse de Deus, você não estaria aqui. Você é de Deus, sim. Deus te ama, e Ele sabe que você o ama. Ele conhece a sinceridade do seu coração. Quando as pessoas têm que realmente ter medo mesmo, de Deus, quando é hipócrita, e não vive nada do que se prega aqui lá fora. Os fariseus não saíam da igreja, mas viviam uma vida totalmente divorciada daquilo que era os preceitos de Deus. Orgulhosos, prepotentes, nocivos, religiosos. Mas se você não é uma pessoa que não está brincando com coisa séria, você realmente é uma pessoa sincera, cheia de falhas, cheia de defeitos, mas lutando para ser cada dia melhor, você é salvo pela graça de Deus. Você é salvo pela graça de Deus. Mas só que o trabalho de Deus na sua vida ainda não está completo. Está melhorando a cada dia. Você está se melhorando a cada dia. Então, uma principal coisa que você precisa fazer: não se acomodar com os teus erros, distúrbios de caráter.
Se você se acha uma pessoa cômoda, comodista, preguiçosa, isso é distúrbio de caráter, isso tem que ser tratado. Se você acha que é uma pessoa imunda, que fica falando besteira, fica pensando besteira o tempo todo, pornografia, isso é distúrbio de caráter, tem que ser tratado. Então não briga com coisa séria. Mas se você está lutando para dia a dia ser uma pessoa melhor, dia a dia querer melhorar, dia a dia, guarda essa frase, promessa: eu estou convencido de que aquele que começou uma boa obra na vida de vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo, quando ele entrou na minha vida, ele começou uma boa obra. No grego, essa expressão é poema. A minha vida é um poema, mas Deus ainda não acabou. Ele vai completar no dia de Cristo Jesus. Para você entender, o meu espírito hoje está salvo. O Espírito Santo habita no meu coração, habita na minha vida. Eu sou salvo, mas a minha alma está sendo salva. Quais são os aspectos da minha alma? Os meus pensamentos. Como todos os dias, eu tenho que controlá-los. É uma luta constante. Na minha alma, as minhas emoções, o caráter volitivo, que são as minhas vontades, o meu comportamento, é a minha alma. Então o que eu percebo? Que nós estamos em todos os dias, eu sou de Deus, mas aquele homem, aquela mulher, que era para ter morrido no dia do batismo, eu percebo que todos os dias, esse antigo homem, essa antiga mulher ressuscita na minha vida, onde eu tenho que tomar cuidado de vigiar. Então há uma luta constante. A minha alma ainda não está salva por completo, e o meu corpo, eu envelheço, eu fico doente, eu tenho limitações, eu tenho complicações, eu perco noites de sono e não entendo porquê, eu perco apetite, e eu estou envelhecendo. Então o meu corpo, quando que a minha alma e o meu corpo estarão alinhadas com o meu espírito, que já está salvo, na segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, eu serei perfeito na minha essência, inclusive um corpo novo eu terei. Lá no céu eu não serei um fantasma, eu não serei um espírito, mas eu terei um corpo transformado, um corpo novo. Então a ideia de Deus é esta: o reino de Deus está, mas ainda não. Jesus veio ao mundo, aqueles que creem em Jesus estão no processo de salvação. Então eu vou colocar uma coisa para você: se eu e você que conhecemos Deus, se eu e você estamos aqui na igreja, se eu e você somos sinceros, passamos por dificuldades, passamos por lutas, estamos muito aquém daquilo que gostaríamos de estar, a pergunta é: imagina o resto do mundo, que não se importam com Deus. Já parou para pensar? Então eu vou dizer uma coisa para você ouvir com todo o meu coração, e eu vou pedir que você ouça com muita atenção. A culpa do mundo estar como está não é de Deus, não, é do próprio homem. Lembra do aspecto da legalidade? Que o homem deu a anuência e o direito para o diabo, o seu pior inimigo, agir na sua vida, mesmo sem saber, porque quando eu não conheço uma lei, não significa que eu não estou debaixo dela. Tem muita gente que não conhece as leis espirituais, mas por isso deixam de estar debaixo delas. Então uma coisa que eu vou dizer uma coisa para você: a estrutura deste mundo, ou você crê em Jesus e é transportado para o reino de Deus, ou você está fadado a viver numa estrutura literalmente fadada à falência. Esse mundo está falido, literalmente. Olha o macro, olha o mundo, as injustiças sociais, a desigualdade social, pessoas riquíssimas, e milhões, bilhões de pessoas paupérrimas, e ninguém se move, pessoas morrendo de fome, lutas cívicas, guerras civis, povo com povo, por poder. E não precisa ir lá na África, nesses países todos, não. Vamos olhar no Brasil: doenças, mortes, o macro.
Nunca o mundo esteve tão doente, psicologicamente falando, emocionalmente falando. Nunca. Um dado alarmante: mais de 50% das doenças que são tratadas nos hospitais começaram não por função fisiológica ou disfunção fisiológica, mas por disfunção psíquica. São as doenças psicossomáticas. Tem muito câncer que se manifesta por causa de ansiedade, de falta de perdão, de mágoa. Se você guarda mágoa no coração, você tem grande chance de contrair uma doença. Muitos que têm câncer é por causa de falta de perdão. O mundo está doente. As pessoas estão ansiosas. As pessoas estão cada dia mais violentas, irritadiças. Pessoas se matam, se agridem. E os hospitais cada dia mais cheios. Olha as drogas. Você, quando algum tempo atrás ouvia-se falar de drogas, era mais na idade ali entre adolescente e jovem. Hoje não. Homens de 30, 40, 50 anos estão viciados em cocaína, em crack. O vazio existencial. O mundo está doente. O mundo está literalmente doente. E eu não preciso olhar só o macro. Você quer perceber e fazer um diagnóstico de como o mundo está doente? Olhe para a sua família. Olhe para os seus vizinhos. Olhe para os seus colegas de trabalho. Sabe o que você vai ver? Muito sofrimento. Muitas crises. Muita depressão. Muita gente desanimada. Sabe o que você vai ver? Muita desesperança e muito desespero. É o que você vai ver. Então, o que nós podemos entender? Que o pecado, porque o homem deu essa anuência, essa legalidade para o seu pior inimigo, que é o diabo, o pecado tem deixado a sua marca de destruição em todos os segmentos da humanidade. E muitos, pelo engano, ainda dizem: se Deus existisse, por que crianças morrem de câncer? Se Deus existisse de fato, por que tantas doenças atingem crianças inocentes? Se Deus existisse, por que acontecem acidentes fatais com pessoas boas, jovens, na mais tenra idade? Se Deus existisse, por que pessoas boas e honestas morrem cedo? Se Deus existisse, por que os honestos sofrem tanto? Trabalham, lutam, enquanto pessoas que roubam estão lá nas Ilhas Maldivas, estão em Cancún, estão curtindo a vida, no melhor, através de dinheiro, muitas vezes ilícito e roubado. Por que os injustos e corruptos prosperam? É por causa do pecado. Lembra da procuração assinada e registrada por pior inimigo? Legalidade. Por que o mal prevalece e predomina? Porque ainda não chegou o grande e terrível dia do Senhor. Porque ainda não chegou o dia de Jesus voltar. Porque o dia que Jesus voltar, Ele vai colocar fim a isto. E os questionamentos de hoje são os mesmos questionamentos da igreja do Apocalipse. Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Pessoas que eram queimadas em praça pública porque tinham fé em Jesus, ateavam piche e ateavam fogo. Nero passava com a sua caravana, com as suas carruagens. Cristãos eram usados como lâmpadas, queimados vivos. E a igreja questionando, e aí na época de Dominiciano, quando escreveu-se Apocalipse, um dos imperadores mais cruéis, junto com Nero, a igreja começou a pedir para Deus: Senhor, até quando? Até quando? Até quando? E sabe o que Deus respondeu? O cálice da ira do Cordeiro ainda não está completo. Há uma ira, e Deus vai trazer justiça, mas essa ira ainda não está completa. Então eu vou colocar uma coisa para você. A pergunta é: por que a demora? Por que Jesus não volta logo? Por que Satanás não é colocado junto com seus demônios e junto com as pessoas que acreditaram nele e foram enganadas por ele e não creem em Deus? Por que essas pessoas não são lançadas no fogo do inferno para sempre?
Por que o reino de Deus não é instituído? Por que a demora? Pedro responde: não se esqueçam disto, quando as pessoas diziam que estavam demorando a vinda de Jesus. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém morra, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Haverá um juízo final, mas por que Deus não faz isso logo? Eu vou responder dentro disso que Pedro colocou. É a paciência dele que está te dando tempo para que ninguém pereça. Olha para mim e presta atenção nessa pergunta. Se Jesus tivesse voltado ano passado, você iria? Se Jesus tivesse voltado há 10 anos atrás, você iria? Se Jesus tivesse voltado há 30 anos atrás, você iria? Então, se Ele não veio até hoje, é porque Ele é paciente e está querendo salvar as pessoas. E sabe por que Jesus não veio ainda? Porque Ele quer que você leve aquilo que está na tua vida para a tua família. Deus quer salvar os teus filhos. Deus quer salvar os teus pais. Deus quer salvar o teu marido, tua esposa. Deus quer salvar a tua família, os teus amigos. É a misericórdia dEle. É a misericórdia dEle. Mas vai chegar um momento onde haverá sim um juízo final. Jesus virá não mais como um salvador, mas como um juiz, como rei, como imponente. Ele não pisará nessa terra, nós subiremos. Haverá um encontro com o Senhor nos ares. Ele não vai pisar nessa terra mais. O tempo da salvação é hoje, porque depois que Ele vier, haverá o juízo. Então eu vou colocar uma coisa para você de todo o meu coração. O reino de Deus será pleno, seremos arrebatados, teremos um novo corpo, eterno, incorruptível, que não se corromperá, que não envelhecerá, que não acabará, eterno. Os mortos ressuscitarão, e estaremos com Deus para toda a eternidade. Apocalipse, eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar não existe. Eu vi a cidade santa, eu vi a nova Jerusalém que descia do céu como a parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo, a casa, a morada de Deus com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Imagina você vendo Deus, você andando com Deus, como no Éden, que Deus vinha conversar com Adão e Eva na viração do dia, no final da tarde. Deus conosco, presente. Vai ser assim lá no céu. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, tristeza, dor, choro. A antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono, o rei, disse: escreve, eu estou fazendo nova todas as coisas, escreva isto. Essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Hoje, abra o teu coração, a quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água viva, e o vencedor herdará tudo isto. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! Essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Eu preciso entender, venha o teu reino, e Jesus sempre usou o termo paraíso, citando o Éden, aquilo que era o plano original. Eu trouxe para vocês a esperança de que este plano original vocês vão ter de uma forma plena e abundante um dia. Começa hoje, mas termina lá.
Sabe que isto deve gerar no meu coração e no teu coração esperança. Está doendo? Vai passar. Está difícil? Eu vou conseguir. Esperança. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.